Vamos abrir aí a palavra, Salmo 116. É um salmo de declaração pessoal, é um testemunho de um irmão. Então vamos nos colocar em pé, vamos ler esse salmo. Vamos lá. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Cordéis ou laços de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Compassivo, piedoso é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Eu disse na minha precipitação, todo homem é mentiroso. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É preciosa a morte aos olhos do Senhor, dos seus santos. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos a lermos comigo o versículo 3, juntos, bem bonito. Esse texto é muito profundo. Versículo 3. Vamos ler juntos? Cordéis, angústias do inferno se apoderaram de mim. Amém. Até a década de 60, início de 70, todos os pregadores, todos os homens que faziam estudos teológicos, eles tinham uma visão. O homem é a alma. A partir dali começa uma discussão se o homem é tricotômico, se é dicotômico, se o homem é corpo, alma e espírito. Nessa década, todos os homens, eles eram vistos assim, olha, eu não preciso cuidar do meu corpo. Por que eu não preciso cuidar do meu corpo? Ah, porque meu corpo vai ficar aí. Então a gente ingeria todo tipo de alimento, a gente comia tudo e não cuidava do corpo. A partir de 1900, dos anos 1974, há não chegou a ser um concílio, mas lá na Suíça teve uma grande reunião de teólogos. Entre esses teólogos estava Billy Graham, John Stott, vários grandes teólogos que tiveram uma ideia. Vamos conversar um pouco sobre o ser, o homem. E eles começaram a discutir sobre o que era o homem, como era o homem. O homem é dicotômico, tricotômico. O homem é corpo e alma, corpo, alma e espírito. Como é que é esse negócio? Então eles chegaram à conclusão, isso foi criado um documento, a partir da palavra de Deus, que o homem, ele é um ser integral. Não adianta o homem ser cheio do Espírito Santo e não cuidar da saúde. Não adianta o homem ser cheio do Espírito Santo e ter ódio de alguém. Então o homem precisa de uma visão literal, holística. O homem precisa ser saudável na sua literalidade. A partir daí, nós podemos sim usar a expressão do apóstolo Paulo: espírito, alma e corpo. Já expliquei a semana passada que a ideia que nós temos de corpo, alma e espírito é uma ideia partindo da terra. A ideia de Deus é espírito, alma e corpo.
O espírito, você pode ouvir várias vezes alguém pronunciar espírito como ruach. No Antigo Testamento é muito comum essa expressão. No Novo Testamento, pneuma. A alma é a psique, então é a sede dos sentimentos, das emoções, das decisões, das nossas responsabilidades. Então, o homem cristão, a mulher cristã, ela pode passar por momentos na vida que o sentimento dela seja muito parecido com um homem que nunca viu a Deus. Por quê? Porque eu recebo Jesus no meu intelecto, eu sou um cristão que, ao conhecer Jesus e lendo a palavra dele, eu começo a ser tocado no coração. E Romanos, capítulo 10, é fantástico. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. 9. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha que coisa forte o 10. Por quê? Porque com o coração, observe bem, com o coração, com os rins, com a mente, com as suas entranhas, se crê para a justiça. Justiça é o que deve ser feito sem fiscalização, sem ter alguém no seu pé, sem ter que ter um vigia, um programa espião no seu WhatsApp. Então, justiça é isso, e com a boca se faz confissão para a salvação. Isto é, eu estou na igreja e com os meus cânticos eu estou confessando que esse Jesus me salvou. Mas eu estou no trabalho e a minha vida no trabalho, as minhas palavras no trabalho são extremamente parceiras, sócias do meu comportamento e da minha declaração de fé. Então Paulo está querendo dizer o seguinte: um homem cristão precisa ter uma saúde cristã. Um homem cristão, uma mulher cristã precisa ter as emoções cristãs. Vamos dar um exemplo? Eu sou um cristão na Igreja Batista Alvorada, e aqui quando canta Deus cuida de mim, eu levanto as mãos. Na sombra, aí irmão, é bom demais. Mas no trânsito o rapaz me fecha, aí já estou mais educado, então eu não fecho ele. Mas no meu coração eu fico pensando, nem para ele bater o carro ali na frente. E isso acontece com quem é cristão. Por quê? Porque temos deficiência nas nossas emoções, na nossa alma. Então nós estamos com o Salmo 116 e a partir de 1974, olha, os anos 1974 foram tremendamente responsáveis pelo evangelho do resgate de algumas essências. Entre essas essências é a ideia que nós precisamos ter. Por exemplo, nós ouvíamos até a década de 70, o início da década de 70, que todo crente que tinha depressão era endemoniado. Que depressão era do demônio. Quem é mais antigo aqui sabe o que eu estou dizendo. Então, com o advento da ideia de que o homem é um ser integral, as pessoas começaram a olhar para a Bíblia sem tabus. Porque não venha me dizer que até os anos 1970, que o homem não conhecia, por exemplo, 1 Reis 15, 16, 17 e 18. Quando Elias sofre uma profunda depressão. Não venha me dizer que lá nessa época, nessa década, eles não conheciam o Salmo 116, eles não conheciam o 73, eles não conheciam o 74, 75, 76, 77, eles não conheciam o Salmo 139, eles não conheciam o 33, 34, 35, salmos de conflito da alma humana. Então, por conta de muitas pessoas não entenderem o que a palavra de Deus diz, nós temos crentes salvos do Espírito, perdidos nas emoções, salvos do Espírito, perdidos nas atuações da sua alma. Pessoas que contemplam a Deus ao domingo e na segunda-feira dão cheque sem fundo. E aí eu já tenho uma emoção que está sendo dominada pelo caráter. Então nós temos crentes batizados, personalidades formadas e caráter pervertido. Por quê? Porque ele acha que o evangelho tem que ser departamentalizado, secularizado. Eu tenho que curtir o meu culto no domingo, ou no PGM, ou na escola bíblica, quando eu desço os degraus, a rampa dessa igreja, tanto faz falar mal de alguém, comprar e não pagar, tanto faz. Por quê? Porque o importante é o espírito adorar a Deus. E aí eu dou oferta para missões, sou dizimista, eu canto, eu estou no coral, eu sou pregador, eu sou pastor, mas eu esqueço que se eu não tiver uma conversão integral, eu vou ser uma vergonha para o evangelho. Irmãos queridos, guardem o que eu vou dizer a vocês. Alguns irmãos, e eu digo irmãos, em algum momento, na hora de enviar um vídeo pornográfico para um colega não crente, Satanás vai dar tanta risada, porque na hora você vai errar,
e vai mandar para um grupo da igreja. Quem faz isso, uma hora você vai errar o alvo e vai para um grupo da igreja para as pessoas saberem quem é você. Por mais que você tenha cuidado, a Bíblia diz que o que é feito no encoberto vai vir para a luz. Diga amém. E o que o Salmo 116 está dizendo? Ora, o Salmo 116, segundo a maioria dos teólogos, está contando a história de um rei. Você vê essa história em Reis capítulo 20 e Isaías 38. A Bíblia diz em Isaías 38 que havia um rei que ele estava muito comprometido com a sua vida. Deus manda o profeta Isaías chegar a ele e dizer assim: Rei Ezequias, põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Olha que palavra profética. Quem falou não foi um pastor, não foi um diácono, não foi um professor de escola bíblica. Quem falou foi Deus. Põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. E a Bíblia diz que quando o profeta Isaías deu essa palavra, ele foi embora. E observe, irmãos, você não vê com muita frequência na Bíblia profetas levando palavras duras para reis. Só profetas obedientes a Deus. Para falar determinadas coisas à igreja, pastor Marcelo, tem que ter compromisso com Deus. Porque senão a gente fica mal com os irmãos. Porque senão os irmãos começam a dizer: pastor, esse dia está muito... Irmãos, Deus mandou o profeta falar para o rei. O rei. E há pessoas na igreja que se acham reis. Eu sou o rei da bateria. Eu sou o rei do piano. Eu sou o rei do púlpito. Eu sou o rei do ministério tal. Eu sou o rei da pregação. Eu sou o rei da administração. Eu sou o rei das finanças. Eu sou o rei pastor. E a gente vai se achando rei. E Deus disse: calma que você não é rei. Rei aqui só tem um. E sou eu. Aleluia. Deus já começa dizendo isso, irmão. Não existe rei. E se tiver rei, ele tira o R maiúsculo e coloca um R minúsculo. Porque se tiver rei, ele é o rei dos reis. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Então, quando Deus fala com o profeta, com o rei, o profeta vai embora. No livro de Isaías 38, irmãos, não há detalhes assim, mas em Reis capítulo 20 há detalhes. Quando Isaías vai embora, acontece algo fantástico. Diz a Bíblia que o rei Ezequias vira o rosto para a parede. Eu acredito que ele está num sinônimo de contrição. Então ele vira o rosto para a parede e a Bíblia diz assim: e chorou muitíssimo. Há pessoas que choram quando o Brasil perde. Há pessoas que choram quando o seu candidato não é eleito. Há pessoas que choram quando um filho vai embora de casa. Mas há pessoas que choram para reconhecer os seus pecados. Há pessoas que viajam para a Europa. Há pessoas que viajam para os Estados Unidos. Há pessoas que viajam para Cabo Sul City. Há pessoas que viajam para todos os lugares, viagens e mais viagens. Mas há pessoas que fazem a pior e mais dolorosa viagem e necessária viagem, que é a viagem para a consciência. Viajar para a nossa consciência é a viagem mais difícil de se fazer, porque ninguém está vendo, ninguém sabe o que você faz às escondidas. Mas viajar para a consciência é parar e dizer bem assim: eu não posso mais continuar nesse caminho. E foi isso que o rei fez. Ele virou o rosto para a parede, orou muitíssimo e começou a orar a Deus. E a Bíblia diz assim: e Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E quando ele orou ao Senhor, ele começou a fazer petições a Deus. E quando ele orou, lembra, Isaías foi embora. Em Isaías 38 não diz, ele foi embora. E quando a Bíblia diz assim, quando ele vai chegando no meio do pátio. Onde foi, irmãos? No meio do pátio. Nenhum passo para lá, nenhum passo para cá, é no meio. E olha o que é que muitos profetas dizem em outras palavras: Senhor, vivifica a minha vida, a tua obra na minha vida, vivifica no meio dos anos. Então, quando ele chegou no meio do pátio, eu lembro que o profeta Abacuque diz, eu lembro que Romanos 1,18 diz, Abacuque 3 diz: olha, o justo, ele vive de fé em fé. O justo não pode viver de uma outra fé. O justo vive da sua fé. Então, quando ele teve a experiência com Deus no meio, ele já tinha feito o que Deus mandou. Olha que coisa louca. Ele fez o que Deus mandou e parece uma loucura. Eu acabei de dizer que ele vai morrer, para ele colocar a casa em ordem. E Deus olhou para ele e disse: Isaías, volta lá.
Volta lá, Isaías. E diz a ele, Ezequias, eis que o Senhor ouviu a tua oração. Eis que acrescentarei os teus dias mais 15 anos. Há quem diga que foram os piores anos de Ezequias, de lutas, de batalhas, mas meu assunto não é esse. Mas a maioria dos teólogos diz que o Salmo 116 é um salmo do período que Ezequias estava vivendo o seu calabouço. As suas emoções foram afetadas. A sua alma foi misturada com seus sentimentos e com a sua fé. O seu espírito se regozijava por um lado, porque ele precisava colocar a casa em ordem. Colocando a casa em ordem, a gente já pode morrer. Mas ele queria colocar a casa em ordem para viver e fazer a obra do Senhor. E aí vamos ver o que diz o Salmo 116. Acompanhe comigo. O primeiro versículo vai dizer assim: amo ao Senhor. Amar ao Senhor é algo muito difícil. Eu estou gravando e digo e repito: amar ao Senhor é algo muito difícil. Por quê? Primeiro porque a Bíblia diz assim: amo aos que me amam. Aos que cedo me buscam, me acharão. Então, se eu quiser amar a Deus, eu preciso ter contato com Deus. Então, amar a Deus é difícil. Não é contato com a igreja, é contato com Deus. E o contato com Deus, principalmente falando, começa com a palavra de Deus. E nós precisamos de um avivamento da palavra. Crentes que não leem a palavra. Crentes que acreditam em tudo que o pastor fala do púlpito, não chega em casa berianicamente olhando o que está na Bíblia. Crente que não é mais um crente trabalhador da palavra. Não lê a Bíblia, não tem contato com Deus, porque isso aqui é basilar. A Bíblia é basilar para a vida cristã. E quem não tem a Bíblia escondida, guardada no coração, vai pecar contra Deus. Posso repetir? Quem não tem a Bíblia guardada, armazenada no coração, e eu não estou fazendo profecia do caos, é a Bíblia, Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração. Versículo 11. Para eu não pecar contra ti. Se a palavra de Deus não estiver no seu coração, quero te dizer, eu e você, nós vamos pecar contra Deus. Vamos repetir isso? Se a palavra de Deus não estiver no meu coração, eu vou pecar contra Deus. Então o salmista começa a narrar e nós acreditamos que é um salmo testemunhal. Nós acreditamos que é um salmo onde ele vai dizer: eu amo ao Senhor. E esse é o salmo preferido de Tina. Tina recita esse salmo todo de cima a baixo há mais de 15 anos, pelo menos que eu conheço. Então o salmista está dizendo: ama ao Senhor porque o Senhor me ouve. Porque às vezes eu fiz conchavos com reinos que estavam à minha volta. E eu achava que eles estavam me ouvindo a minha proposta, mas eles não estavam me ouvindo, eles estavam ouvindo o meu império. Muitas pessoas não entendem que Satanás, ele está preparado para te ouvir, mas para você fazer o que ele quer. Mas quando Deus, ele nos ouve, ele coloca em nosso coração caminhos da verdade. Então eu amo ao Senhor porque ele me ouve. Porque ele ouviu minha súplica, eu estava preparado para morrer. Ele ouviu a minha súplica. Eu já expliquei aqui na igreja, você sabe o que é súplica? Você sabe o que é suplicar? Suplicar, irmão, não é abrir a boca e dizer: oh, nosso Deus, nosso Pai. Suplicar, irmão, é desespero na alma. Dizer: Senhor, não tem outro lugar. Para onde irei eu? Só tu tens as palavras de vida eterna. E ele começou a suplicar. E ele ouviu a súplica desse rei. Vamos lá, o versículo 2 vai dizer o quê? Ele diz assim: mas eu pedi isso a Deus, eu supliquei a Deus. Guarde bem o que eu estou te dizendo. Nós estamos falando de cura interior. Eu supliquei a Deus, sabe por quê? Porque havia manifestação satânica na minha vida. E tem crente que não entende isso, não. Tem crente que acha, irmãos, eu fui pregar muitos anos atrás, uns 18 anos atrás, pelo menos, a uma igreja, eu era seminarista. Uma igreja linda, um pastor querido, meu amigo. E quando eu estava pregando, a irmã no louvor, cantando uma música: poderoso Deus, música bonita. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Até aí estava tudo bem. Daqui a pouco ela começou a ministrar e ela disse: Satanás, eu sei que você está aí fora esperando, porque aqui dentro você não entra. E o povo: amém, aleluia, amém. Aqui dentro você não entra, e quando o povo sair, que você seguir eles, você não tem autoridade sobre a vida deles. Eu falei: oxe, que negócio é esse? Satanás está aqui dentro, irmão. Diga amém. Satanás está aqui dentro. Como assim, pastor? Satanás está aqui dentro. Não está vendo ele não, é?
Aqui dentro você não vê ele, sabe por quê? Porque aqui dentro ele não se manifesta. Mas a Bíblia diz que ele está onde? Em nosso derredor. Você acha que você entra e Satanás fica na porta, a porta ele esperando? É? Você pode estar na igreja e ter a sua mente cauterizada pelo diabo. Você pode estar na igreja, como eu disse a semana passada, com inveja de alguém. Você pode estar na igreja e dizer assim, por que ela passou em medicina e eu não? Satanás está ao nosso redor, mas eu tenho uma notícia para te dar. A Bíblia diz, Deus, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Eu acho isso maravilhoso. Ele pode ficar ao redor se quiser, mas quem me protege é Jesus de Nazaré. Então, cordéis de morte me cercaram, e aí você vai perceber o seguinte, o crente precisa entender isso. Há muitas pessoas precisando de cura, como eu já disse há muitos anos atrás, aqui acho que no primeiro ano, há crentes que eles acham que tudo é o diabo. É uma idolatria ao diabo. É uma diabolatria. Há crentes que acham que nada é o diabo não existe mais, e nananã. É uma diabofobia. Então eu acho que tudo é o diabo, que nada é o diabo, e eu começo a achar que as coisas são do meu jeito, e eu ando em tal lugar, e acontece uma coisa, eu chamo de coincidência, e acontece outra coisa, eu acho que foi azar, e crente começa a falar de azar, de coincidência, e ele esquece que Satanás tem bandejas. E eu quero dizer para os irmãos que Satanás é o melhor garçom da história da humanidade. Você pode conhecer um garçom inteligente, educado naquele restaurante que você vai. Pastor igual aquele eu não conheço. O homem bota 2 bandejas aqui, pastor, e ele me serve, pega e vira. Ô, meu irmão, maior garçom que a Bíblia mostra é Satanás. Porque o garçom, se você for numa peixaria, chega para aquele garçom e diz assim, eu quero carne assada. Ele pode providenciar carne assada. Aí você chega para ele e fala assim, eu quero fatada. Vai ter alguma coisa naquele restaurante que esse garçom não vai te dar. Agora, peça para Satanás qualquer coisa para satisfazer a sua carne. O que você pedir. E como é que a gente pede, pastor? Vou te explicar. Por exemplo, quando você dá uma olhadinha em determinadas fotos e vídeos, mesmo que seja rapidinho, Satanás não é onipresente, ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas quando você entra no banheiro, ele entra com você. Ele vê você tomando banho. Então, quando você clica naquele vídeo, ele diz, ele gosta, né? Legal. Quando você começa a conversar com algumas meninas, que você toca o dedo em cima e você começa a ver a foto dela, você fica tempão ali na foto dela, Satanás está vendo. Quando você começa a conversar com o seu colega de trabalho, você sendo casada, e ele faz alguns elogios, você... Sou casada, me respeite. E fica todo oriçado, ele vê que é homem malandro, sabe quando é que a mulher está carente. Aí você não entende, aí ele vai preparar aquele bandeja para você. E ele prepara um bandejão, irmão. E aí os crentes não entendem que só quem está firme na palavra tem força para sustentar a sua fé. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós temos determinadas tentações, a gente deve fazer como José do Egito, correr. Há outras tentações que nós precisamos fazer, como Tiago diz, resistir, pois, ao diabo. Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Então eu me sujeito a Deus, eu resisto ao diabo, e ele vai fugir de nós. Vamos lá. O versículo 2, ele vai dizer assim, cordéis de morte me cercaram. Como se ele estivesse dizendo o seguinte, muitas cordas me cercaram. Observe bem, aí é uma doutrina importante para a fé cristã. Um crente não pode ficar possesso. Se você souber de um homem ou de uma mulher crente que caiu endemoniado, ele nunca teve o Espírito Santo. Porque princípio físico, 2 corpos, mesmo espiritual, não ocupam o mesmo espaço. E onde Jesus entra, onde o Espírito entra, Satanás sai na hora. Se um crente caiu possesso, ele pode ter sido membro de igreja, ele pode ter sido tudo na igreja, mas ele nunca foi à igreja. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, crentes, abra os olhos. Satanás não pode me possuir, mas ele pode me oprimir. E a opressão, enquanto a possessão é de dentro para fora, a opressão é de fora para dentro. Então ele nos amarra. Você já teve essa sensação de amarramento? Você tenta fazer alguma coisa e seus braços estão cansados. Você tenta andar um pouquinho, mas você está desanimado. Você tenta fazer algumas coisas, você não consegue. Você diz que vai fazer, mas você não consegue. E aí você está opresso. E Satanás bota uma bandeja e você cai naquela bandeja. Ele bota uma armadilha, você cai naquela armadilha. E guarda uma coisa que eu vou te dizer. Ele diz, eu fiquei com cordéis de morte me cercando. E olha a ferida. Preste bem atenção. Eu fiquei com cordéis de morte me amarrando por fora
E quando eu sou amarrado por fora, o que é que acontece? Eu tenho afetado o meu mundo interior. Olha lá. Enquanto Satanás me amarrava por fora, eu tenho afetamento no meu interior. Ele diz em angústias do inferno se apoderaram de mim. E quando as angústias do inferno se apoderam de uma pessoa, e crentes em Jesus, quando angústias do inferno se apoderam de uma pessoa, repitam comigo o que é que acontece. Olha para aquele texto, eu vou fazer a primeira parte. Eu tive cordéis de morte me cercando, isto é, por fora, e por dentro, angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu vou perguntar, quando as angústias do inferno se apoderam de uma pessoa, o que é que acontece, crentes alvoradenses? Aperto e tristeza. O que é aperto? Aperto pode ser financeiro. Aperto pode ser sexual. Aperto pode ser carente emocional. Aperto pode ser desvios doutrinários. Aperto pode ser parar de ler a Bíblia. Apertos pode ser parar de orar. Apertos pode ser parar de fazer o culto doméstico. Apertos pode ser angústia de um peso que você vai se apertando, apertando, apertando. E daqui a pouco ele diz, eu encontrei tristeza. E quando uma pessoa está triste, ela começa a buscar o quê? Me ajuda aí. Quando uma pessoa está triste, ela busca o quê? Alegria. E aí, irmãos, quando a angústia do inferno se apoderam de nós, isso pode vir através de um abuso. Isso pode vir através de uma negação, de um excesso de cobrança, de uma pessoa que não tinha sim positivamente na hora certa na vida, por pessoas que nunca tiveram não na vida, por gente que cresceu e o pai separou da mãe, e a vida toda a mãe dizendo, seu pai não presta, homem não presta, ele não presta, não liga para ele, não vou pedir nada a ele, e aquela criança cresce com mágoa, com angústia no coração. É um homem que todo dia chega em casa e diz, sua mãe não vale nada, ela é isso, ela é aquilo, e a criança vai crescendo com aquilo, e aquele povo sai da igreja, chega em casa, ela pega um vaso, joga nele, e ele vira a cabeça, e a criança olha para aquilo, e ela sua, e começa a xingar, e é uma confusão. E aí, irmão, sabe o que acontece? As angústias do inferno se estabelecem na vida da pessoa. Irmão, graças a Deus que a palavra está aí para não ficar nas minhas palavras. Há crentes com um coração infernal. Há crentes com a alma infernal. Há crentes com a mente infernal. Como assim, pastor? Porque as angústias do inferno estão se apoderando deles. Recentemente, conversando com uma pessoa, não é daqui de Feira, essa pessoa estava muito triste, porque é uma igreja recém-formada, apenas 24 anos, e durante 24 anos ela teve uma ideia, pastor, todo ano nós vamos fazer um culto, e neste culto nós vamos fazer um bolo de acordo com o ano. Que legal. Primeiro ano, 1 metro. Segundo ano, 2 metros. Terceiro ano, 3 metros. Sexto ano, 6 metros. Oitavo ano, 8 metros. 10º ano, o pastor disse, irmã, a nossa igreja tem apenas 90 pessoas. A largura da nossa igreja dá 7 por 25. A irmã viu que nesse ano a irmã já tem que fazer uma curva no bolo. Irmã, nós já estamos com 25 anos. E a irmã guardava no coração, no 25º aniversário, ela chegava, sentava no fundo, no último banco, cruzava os braços e dizia, esse bestalhado aí cortou nosso barato. Tomara que vá embora. Porque no 10º ano o pastor bloqueou o bolo. Essa irmã carregava 15 anos no coração dela. Uma angústia do inferno. Por causa de uma situação, você carrega angústias do inferno. E o salmista diz, angústias do inferno se apoderaram de mim. Irmão, sabe o que é se apoderar? Há pessoas que compram carro, compram apartamento em leilão. Então você vai lá no site, você participa de um leilão e você dá o seu lance. Quando aquele leilão acaba e você comprou aquele apartamento, você recebe a posse daquele apartamento jurídica. Mas você precisa receber a posse daquele apartamento físico. Então você pega o documento e você vai até aquele apartamento. Algumas pessoas vão de forma amigável. Outras pessoas vão via judicial. Então ele liga para aquela pessoa que estava naquela casa há muitos anos e não conseguiu pagar. E aí aquela casa vai a leilão. Aquela pessoa tem a posse física e ele tem a posse jurídica. Então ele chega naquela casa para tentar tirar aquela pessoa para tomar posse da casa. Então é mais ou menos isso que o salmista está dizendo. Satanás teve posse do meu coração. Porque as angústias do inferno tiveram posse da minha vida. E eu tive encontros
com apertos, com tristezas. Vamos lá, e o versículo 4 vai dizer: quando essas coisas começaram a acontecer comigo, eu não aguentava mais. Então, o que foi que eu fiz? Eu invoquei o nome do Senhor. Vamos repetir? Eu invoquei o nome do Senhor. Eu era menino. Mãe dizia: Júnior, se um dia você vê uma pessoa endemoniada, levante a sua mão, invoque o nome e o sangue de Jesus. Eu, como pastor, nunca tinha visto uma pessoa endemoniada. Eu era pastor de jovens. Nunca tinha visto. Eu via na TV. Eu via os contos, no livro. Eu via no vídeo, naquele vídeo HF. Videocassete. E aí chegou uma irmã em nosso gabinete. Irmã queridíssima. E quando nós chegamos na casa daquela irmã, havia uma série de coisas que eu não vou me contar agora, me permita. Mas havia um banquinho na casa daquela irmã. E ela disse para mim: pastor, esse banquinho me causa uma angústia. Porque esse banquinho é uma herança do meu sogro. O meu sogro abriu o primeiro centro, né? O centro aqui, na minha cidade, em Itabuna. E era nesse banquinho que ele recebia as entidades. Era desse banquinho que... Então, pastor, quando ele foi dar um presente à minha esposa, ele disse: isso aqui é uma herança que ninguém pode tirar de você. Aquela mulher só andava oprimida. Aquela mulher só andava oprimida. Um dia ela entra no gabinete e ela sai parecendo um zumbi. Eu disse: é problema emocional. Ligo para um colega, falei: Pedro, me ajuda, está acontecendo isso. Pastor, ele estava viajando, eu não sabia como lidar com aquilo. Daqui a pouco nós vamos à casa dela e Tina estava comigo lá. Havia um irmão comigo muito grande, porque quando eu vou enfrentar demônio, eu levo gente como Nel, gente forte, pastor Marcelo. Eu não vou sozinho. Levanto a mão, mas também levo uma mão forte. E aí ela sentada naquele banco, eu comecei a orar por aquele banco, dizendo: Senhor, tira do coração, porque irmão, deixa eu lhe dar um conselho. Se você chegar na casa de alguém e tiver uma estátua, seja o que for, respeite a fé da pessoa. Enquanto aquilo não sair do coração, não adianta tirar do físico. Respeite o outro. Respeite a fé do outro, a crença do outro, independente da sua. Então, quando chegamos naquela casa, ela começou a dar volta ao lado da mesa, ela dando voltas. E aí o irmão olhou para mim e disse: pega todas as facas e guarda. E ele guardou todas as facas. Ficaram alguns garfos no que ela estava dando uma volta na mesa. O irmão muito forte atrás dela assim, Tina do lado me olhando, o esposo com o olho desse tamanho, Tina com o olho desse tamanho, daqui a pouco eu também com o olho desse tamanho, daqui a pouco ela dando voltas, para não dizer que só foi a mulher, né? Dando voltas, ela passa a mão naquele faqueiro e pega uma faca desse tamanho, não sei como aquela faca ficou ali. Aquele irmão segurou a faca. No que o irmão segurou a faca, pela mão dela, ela fez isso com ele, ó. Vup, jogou ele longe. No que jogou ele longe, ela veio com a faca para cima de mim. Eu falei: vou correr. Olhei para a parede, não tinha como correr. Lembrei de quê? Lembrei do nome de Jesus. Se eu pudesse, estou sendo bem honesto com vocês, quando eu vi aquela faca brilhando, eu olhei, eu estava no cantinho da parede. Se eu tivesse a capacidade de passar pela parede, quebrar a parede, Superman, eu faria. Mas como eu não tinha o que fazer, eu levantei minha mão e lembrei de manhã, eu disse: eu te repreendo, demônio, em nome de Jesus. Tina estava lá, ela caiu no chão. Paf, a faca caiu para lá. Foi ali que eu entendi que eu posso buscar o nome do pastor. Foi ali que eu entendi que eu posso buscar o nome de pessoas cheias de Deus. Mas foi ali que eu entendi que existe um nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. E se você tem ferida no seu coração, sozinho você não vai conseguir. Há curas em nosso interior que só vamos conseguir com o nome de Jesus. Um jovem um dia entra no meu gabinete e diz: pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu disse: o que é que está acontecendo com você? Ele disse: eu busco prazer sozinho. Vocês sabem. E pastor, eu estou tendo muitos sonhos. E ele tendo sonhos, de uma vida erótica. Ele: pastor, a minha libido é maior do que a de todo mundo. E nós começamos a orar por aquele moço. E naquela época, nós tínhamos internet a cabo ainda, me parece que a fio. E você ligava um número e ficava assim. E quando ele achou a internet, quando ele abriu a internet, a página dele tinha uma concessionária vendendo carros. E naquela página de uma concessionária vendendo carros, todos os momentos aparecia-se numa página fake, mais ou menos assim, e aparecia uma mulher seminua.
Então o subconsciente dele recortava aquela foto, e ele era um menino que lutava para casar virgem, mas ele tinha libido. Então, porque ele alimentava o subconsciente dele, às noites ele sonhava sempre com sonhos eróticos. E o que acontece? Ele tinha vontade de alto prazer. Irmão, se eu quiser ter algumas curas no meu coração, eu tenho que tratar as origens. Ali eu disse para ele, cuidado com o que você vê. Irmão, tem pessoas que têm que ter cuidado com o que vê. Tem pessoas que têm que ter mais cuidado com o que fala. Tem pessoas que têm mais cuidado ainda. Eu vou fazer uma declaração de fé aqui a você. Se você quiser ter vida santa com Deus e cura interior, algumas pessoas vão ter que fazer jejum de WhatsApp. Passar 6 meses sem internet. Passar 6 meses. Há pessoas, desculpa a intolerância, desculpa a plástica da minha dureza, mas há pessoas que para ter uma vida santa com Deus, até do trabalho vai ter que sair. Porque você já entendeu que lá você não está conseguindo. É melhor entrar no céu sem o trabalho, sem o olho, sem a perna, do que ir para o inferno com o olho, com o trabalho e com as pernas. Amém, meus irmãos? Verso 5 diz assim, eu já estou encerrando. O Senhor é compassivo, é piedoso. O Senhor é justo. O nosso Deus tem misericórdia. E olha, irmãos, quando Deus fala que Ele tem misericórdia, o que Ele está querendo dizer é o seguinte: eu coloco meu coração no seu sofrimento. Irmãos, eu e Tina fomos convidados à meia-noite para ajudar um casal de policiais. Naquela época eu tinha uma bis. Saio eu e Tina para ajudar esse casal de policiais. Ela liga para Tina, ele está querendo me atirar. E graças a Deus minha esposa está ali, viu, irmão? Se não pensar que eu estou contando, minha esposa está em Paris, está ali. E quando esse casal liga para nós, eu chego com a minha bis, estaciono a minha bis, e quando eu estaciono na minha bis eu grito, eu vou te matar! Me deu vontade de demorar mais estacionando a Bíblia para chegar lá com alguma coisa já acontecendo positivamente. E aí quando eu chego lá, está ela com a arma num canto e ele com a arma no outro. 2 policiais. Eu nunca tinha pegado em arma na minha vida, nem Tina. E aí o que é que eu faço, irmãos? Eu, calma pessoal, nós precisamos orar. E minhas pernas tremiam, irmãos. Tremia porque eu falei, meu Deus, a minha mente dizia bem assim, a bala vai atirar. A minha mente ficava dizendo assim, ele vai atirar pro chão, vai bater, ela vai bater na parede, vai vir em você. E eu começava a viver um monte de coisa. Era um medo absurdo que eu tinha. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Daqui a pouco, vocês estão dando risada por quê? Mas é verdade. A minha mente ficava produzindo aquilo. Guarde o que eu vou te dizer. Era a minha mente produzindo aquilo. Mas sabe o que era, irmãos? Era Satanás enviando pensamentos para que eu não tivesse autoridade de Deus naquele lugar, irmão. Meu querido, minha querida, você tem autoridade de Deus sobre a sua vida. E eu peguei uma arma, Tina pegou outra e colocamos numa moto. E aí ligamos para um outro colega que era policial, amigo deles, entregamos a arma. Quando a gente está terminando com aquele casal, já estavam abraçados, o telefone toca. Um irmão nosso em outro bairro, um dentista, a esposa liga, ele está passando mal. E quando chego lá, um homem desse tamanho, ele diz assim, eu falei, rapaz, você precisa entregar sua vida a Jesus. E ele começou a dizer que estava sofrendo algumas retaliações, e o corpo dele, daqui a pouco, ele dá um grito, oh! E a esposa cresceu o olho desse tamanho. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu já estou 1h40 da manhã. E Tina olha para mim, eu olho para Tina. Eu falei, meu Deus, é hoje. E aquele homem daquele tamanho, ele começou a tirar a camisa, a rasgar a camisa. Ele é muito branco. A pele dele começava a mexer, como se estivesse sendo contraído. E ele diz, me segura que eu vou cair. Quando ele disse, me segura que eu vou cair, eu lembrei da voz de manhã. Eu levantei minha mãe e disse, o Senhor te repreenda, Satanás. Ele bateu e caiu. Ele levantou e falou, o que foi que aconteceu? Nós fomos fazer uma faxina na casa dele, tinha pó de pemba, tinha não sei o quê, mas eu creio no nome de Jesus. Guarde o que eu vou te dizer. O Senhor é piedoso, é compassivo e Ele é misericordioso. Vamos ficar em pé, meus irmãos? O Senhor é piedoso. O Senhor é misericordioso. Diga comigo assim, o Senhor é misericordioso. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Semana passada veio uma senhora aqui do restaurante que eu tinha almoçando de vez em quando. Ela veio domingo, ela virá hoje à noite. E essa semana eu estava conversando com ela porque ela é minha RI, meu relacionamento intencional. Comecei a trabalhar, falei, Tina, a gente precisa ganhar essa moça para Jesus. Ela começou a me dar a experiência dela. E à medida que ela ia contando a experiência dela, ela disse, pastor, eu já visitei a avenida, já visitei, e começou a falar o nome das igrejas. E ela começou a falar de uma experiência que o filho dela teve. E o filho dela era uma pessoa que não queria nada com Deus. Nada. E ela disse que um tio estava em casa, um tio dele, recém-convertido, orando pelo sobrinho.
por ela. E aí ele diz assim: fulana, entregue essa Bíblia a Beltrano. E ela disse que quando pegou aquela Bíblia, ela disse: eu nem vou entregar para esse menino. Esse menino não merece nada. Ele, do jeito que ele é, misericórdia. E esse menino estava ajeitando o telhado. E ela entregou para um sobrinho, e o sobrinho subiu no telhado e entregou a Bíblia para ele. E disse que a partir daquele momento foi um silêncio no telhado. Aquele moço num telhado, ele sentou e ele começou a ler a Bíblia. 1h30 depois de muitas pessoas chamando, ele desceu. Ele disse: contrata alguém para consertar o telhado, porque eu preciso entregar minha vida a Jesus. E ele foi lendo a Bíblia em 1h45. Ele leu todo o Novo Testamento correndo. Ele disse que fixou na cabeça dele: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquela mãe disse: pastor, o meu filho converteu no telhado. Pastor, a vida dele, só precisa ver como era. Ele não amava ninguém, ele não gostava de ninguém. Eu disse: minha filha, Deus é um Deus misericordioso. Eu quero que você entenda, Deus é um Deus misericordioso, não importa o que você fez. Você fez ontem, não importa. Se hoje ouvires a voz do Senhor, hoje, não endureçais os vossos corações. Você pode fechar seus olhos? Nós vamos orar. Nessa série sobre cura interior, eu quero te mostrar que muitos homens na Bíblia se feriram. Feriram eles. A culpa, que é uma culpa direta, tem causa. A culpa, que é indireta, ela é criada, formada pela nossa mente. A culpa, que você parece que nunca pediu perdão, porque você carrega ela. Irmãos, há feridas que nós nunca vamos esquecê-las, porque elas vão estar sempre ali, a marquinha delas. Mas é importante que você saiba que essa ferida está morta, só ficou a marca para você lembrar. Foi assim com Isaías nos lábios: eis que isso tocou os meus lábios. Foi assim com Jacó na coxa. Você precisa entender qual é a diferença de ferida e machucado. Há pessoas machucadas e precisam de uma massagem do espírito. Há pessoas feridas que precisam de um trabalho mais profundo. Há pessoas que estão feridas pelo seu eu, pelo seu ego. E sabe o que acontece? Há pessoas que estão tão distantes de Deus, que se não fizer uma decisão por Jesus, ela pode curar todas as feridas, mas vai um curado para o inferno. E eu não sei porque estou fazendo agora pela manhã isso, mas eu quero fazer um convite a você que está na internet. Você que está aqui, se você está afastado, afastada, se você está longe dos caminhos do Senhor, você é uma pessoa maravilhosa, ou você é uma pessoa terrível, seja lá quem for. Se você está me ouvindo pelas ondas, se você está ouvindo aqui pessoalmente, queria que você fizesse um gesto com a sua mão: pastor, eu estou afastado há tanto tempo. Pastor, eu estou desviado há tanto tempo. Pastor, eu preciso desse Jesus. Primeiro, eu estou falando com pessoas que necessitam, carecem da integralidade da salvação de Jesus. Um Deus que salva o espírito, que salva a alma e que cuida do corpo. Se você está me ouvindo e quer entregar a sua vida a Jesus, se for na internet, mande uma mensagem para nós. Agora eu quero pedir aos crentes, todas as semanas nessa série vai ser assim: você detectou alguma coisa na sua vida que você precisa de uma oração, eu quero orar para a sua vida. Oh Deus, o rei Ezequias não sabia, mas os dias dele estavam contados. Nós sabemos que os nossos dias estão contados, mas nós não entendemos a brevidade da vida. Muitas pessoas vivem aqui na terra, e cristãos, como se nunca tivesse fim a sua vida. E como diz o nosso hino, amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Senhor, traz um avivamento de consciência à nossa igreja, aos nossos internautas, aos pastores da igreja, aos líderes da igreja. Nós precisamos identificar mazelas e misérias em nossa vida. Nós precisamos identificar feridas no nosso coração. Nós precisamos negligenciar todo o passado. A viagem que nós precisamos fazer não é para o passado, é para a nossa consciência. E pedir ao Senhor: Pai, ajusta-nos. Tem misericórdia de nós. O Senhor é misericordioso, é compassivo.
Talvez você carrega a culpa. Talvez você tenta sozinho e não consegue. Eu fico pensando em Jesus na cruz do Calvário. Isaías 53 vai dizer que ele nos limpou. Ele trouxe sobre nós a paz. Mas ele foi castigado, foi moído, foi pisoteado. E pelas tuas pisaduras fomos sarados. Deus, o Senhor já determinou a cura para nós. Nós já fomos sarados. Mas muitos crentes não tomam posse disso. E o Salmo 127 diz que ele cura todas as nossas enfermidades, sara todas as nossas feridas. Então, Senhor, eu quero tomar posse da tua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e o será eternamente. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz. Em nome de Jesus.